Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor. O Espírito quer se mover nessa manhã. Em você. Olha para o irmão e fala assim, em você. E em mim também. Deus é misericordioso, é bom para conosco. Nós estamos ouvindo isso já há 2 semanas e vamos continuar a ouvir, porque essa obra que Deus quer fazer em nós é uma obra que começou lá atrás e continua a cada dia, e que essas palavras possam trazer de novo, né? Aquele desejo inicial que nós tínhamos, como nós falamos um tempo atrás, do primeiro amor. Eu pensei aqui até em falar dos dons, e até a gente comentou, mas Deus começou a colocar no meu coração que deveríamos insistir um pouco mais neste relacionamento que nós temos que aprender a ter com o Espírito Santo. Não é uma coisa fácil, né? Até o Ed, na palavra que ele deu na primeira pregação, ele disse que é mais fácil, né, nós entendermos a relação com Deus Pai, o Criador de todas as coisas, e com Jesus que veio a esse mundo, morreu naquela cruz, do que o Espírito Santo. Mas essa relação que temos que ter, mesmo que ela seja no começo ainda um pouco difícil, ela tem para você, tem para cada um de nós, algo impressionante, e eu coloquei aqui no meu papel, essa relação que nós temos que ter com o Espírito Santo é a mais extraordinária experiência da nossa vida. Você pode ter feito 1000 coisas maravilhosas, ter passado por momentos incríveis na sua vida. Nada se compara a essa relação íntima com o próprio Deus que resolveu habitar dentro de nós. Com o Espírito Santo, nós entramos numa nova dimensão, a espiritual. Pois Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nossa adoração, que nós fizemos agora, nesses momentos anteriores, o nosso crer, ele pode se manifestar e deve, através da nossa consciência, da nossa inteligência. Paulo fala que nós devemos cultuar a Deus, um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu vim aqui nessa manhã, eu sei aonde eu estou, eu sei quem está acima de mim e merece todo louvor, toda graça, toda honra. Tem que ser feito com a nossa inteligência, tem que ser feito com nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos gestos, expressões corporais. Como tem hora que a gente bate palma, você está batendo palma para quem? O meu Deus que está aqui, o meu Deus que me salvou. Nós levantamos as mãos, nós nos rendemos, nós nos ajoelhamos, tudo isso faz parte, e isso nós fazemos todas as semanas. Mas a perfeita identificação, ou perfeito relacionamento com Deus, só se estabelece quando no nosso homem interior, no nosso espírito, passamos a manter uma comunhão íntima e estreita com o Espírito Santo. Sem isso, nós corremos o risco de fazer as coisas segundo o que eu acho, o que nós estamos acostumados. E aí a gente vê a diversidade da igreja hoje em dia com coisas que a gente inventa. E o homem é muito bom para inventar coisas. E a gente perde às vezes a essência daquilo que Deus quer, que não está no exterior, está aqui dentro. Em 1 Coríntios 2, de 9 a 12, nesse tema que eu estou colocando, o Espírito Santo nos guia. Presta atenção no que está escrito aqui, relembre comigo. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Se nós tivéssemos acesso ao diário de Deus, ao caderno dos projetos de Deus, você ia ficar assustado. Porque nós somos tão terrenos, tão ligados a esse contexto daqui, e com essa modernidade de hoje em dia, que a gente não percebe que nós temos com Deus um patamar muito acima disso. E ele continua, mas Deus quer revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito Santo nos guia para conhecermos a Deus. Nos guia para nós termos experiências com um Deus que está em todos os lugares e um Deus que está hoje dentro de nós. Amém? Nossa vida, como eu disse, já mudou de patamar. Eu não estou mais só aqui, na carne, no meu contexto humano, material, físico, emocional. Existe algo que Deus quer me mostrar, quer falar comigo, e está num outro nível, que é o nível do Espírito. Eu e você podemos, a partir de agora, nós que cremos, nós que fomos batizados, nós que nos arrependemos, viver não mais somente pelo que sentimos, não mais somente pelo que vemos, não mais somente pelo que desejamos, não mais somente pelas circunstâncias. Tem algo diferente acontecendo aqui dentro. Tem algo aqui dentro que bate de um jeito diferente. Tem algo aqui dentro, como o Ed disse, que me ensina, que me faz conhecer uma verdade que eu nunca vi antes. Tem alguém aqui dentro que está abrindo meus olhos para perceber coisas que até então eu não percebia. E como fruto desse novo coração, dessa nova vida, aparece o Espírito Santo e me dá alegria, paz, longanimidade, benignidade. O fruto brota. E as pessoas olham para nós, quantas vezes nós já passamos por isso, e você está assim, todo livre. O que aconteceu? Aparentemente nada. Mas por que você está tão alegre? Eu estou alegre. Eu lembro de um culto que o pastor Abílio pregou aqui, falando de alegria. Nós saímos do culto às gargalhadas. Se olhar para o rosto de cada irmão, todos estavam rindo. Por quê? Não depende de circunstâncias, não depende se a gente está bem ou mal, depende de um Espírito Santo que está dentro de nós, e o fruto dele é alegria, o fruto dele é paz. O Ed falou na primeira pregação sobre coisas que nos fascinam e nos desviam de Deus. E que tem coisa aí fora que faz a nossa carne balançar, não faz? Você olha para certas coisas, você vê certos doces, que tem coisas que nos chamam a atenção. Mas o interessante do texto que foi lido naquela época foi como é que vocês começaram no Espírito, e aí que vocês tinham que desenvolver, vocês se aperfeiçoam na carne agora. E carne e espírito não se dão bem. Por isso que cada um está de um lado. O pessoal da carne, não é vocês não, é aqui. E o pessoal do espírito. O Marcos falou que nós temos que ser semelhante a Cristo. O Espírito nos ajuda, trabalha em nós
para que cada dia, cada um de nós seja mais semelhantes a Cristo. Mas ele falou de um fruto. E esse fruto, ele usou a palavra caráter. Eu poderia estar falando de dons, seria mais agradável, seria assim mais bombástico, seria gostoso. Mas o que adianta nós termos dons que o Espírito pode derramar quando Ele quer, se quando a gente pisa na bola, é o nosso caráter que está falhando? Se olhar as notícias da igreja, daqueles que caíram, ninguém caiu porque estava cheio do Espírito Santo. Caiu porque a carne em alguma área falhou, você não deixou aquele pecado, você não se dominou, e aí nós caímos. Deus quer nos guiar para nós sermos filhos. A passagem de Romanos 8, versículos 8 e 9, 13 e 14, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Fala para o irmão assim, ó. Vós, porém, você, porém, não está na carne. Mas no Espírito. Eu falei para o Cleiton, eu vou ficar pulando de um lado para o outro. Você me acompanha aí. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse não é dele. Meus irmãos, quando Deus nos chamou, nos perdoou, nos batizou, nos deu uma nova vida, Ele selou com o Espírito Santo. Quem tem o selo é de Deus. Quem não tem o selo não é de Deus. E aí, em cima deste selo, dessa relação com esse Espírito, é que Deus vai fazendo a obra nas nossas vidas. E aqui ele diz assim, continuando: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para morte. Quem concorda? Quando você faz a sua vontade, dá errado? Você sente um mal-estar? Quando você briga pelos seus direitos? Mas, se pelo Espírito você mortificar a carne, os feitos da carne, do corpo, certamente vivereis. E agora comigo, todos juntos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, você foi feito filho, está sendo feito filho e vai ser recebido na glória como filho. Porque Deus está fazendo uma obra de poder. Através de quem? Do Espírito Santo, hoje. Quando eu me converti, numa das pregações que eu ouvi no começo, eu saí daqui numa alegria enorme, não tinha esse salão aqui ainda, acho que era na tenda, e eu voltando para casa super alegre, feliz da vida, porque Deus tinha falado comigo, porque aquele culto me abençoou, porque eu estava entendendo as coisas, e eu fui para o meu carro, sentei no carro, eu e a minha esposa, e coloquei Jesus no carro. Vem comigo, quero andar com o Senhor. E Jesus sentou no carro. Eu, Jesus e a Kátia. Ficou meio apertadinho, mas como Jesus é Espírito, deu certo. Na hora que eu ia ligar o motor do carro, ele falou assim: para, vamos trocar de lugar? Trocar de lugar? É. Eu vou conduzir, eu vou dirigir, você fica aqui do lado. Aí, dentro de mim, porque eu gosto de dirigir carro. Eu não gosto de sentar do lado, eu gosto de dirigir. Você gosta de dirigir a sua vida? E ele estava me dizendo o seguinte: você quer andar comigo? Eu conduzo.
Você quer andar com Jesus? Quer mesmo andar com Jesus? Ele conduz. Os que são guiados pelo Espírito de Deus vão se tornando filhos de Deus a cada dia, porque fazem a vontade dele. Uma vez eu peguei uma carona com o pastor Abílio, a gente estava voltando de Jaú, se não me engano, e aí tinha uma festa, não lembro se era no Arlindo, lá no Parque Real, algum lugar assim, e era caminho, primeiro me deixar na minha casa, e depois ir lá no Parque Real. E ele, o pastor Abílio queria ir no Parque Real. E a dona Neide falou assim, ó, vamos deixar o Geraldo, ele quer ficar em casa. Não, quem está conduzindo sou eu, e ele vai onde eu vou. E foi mais ou menos isso, quer dizer, aí eu tive que ir lá no Parque Real do outro lado, para depois voltar tudo outra vez. Mas quem está conduzindo é que manda. Como é difícil você passar o controle do carro para outra pessoa. Porque a pessoa tem o seu caminho, o seu jeito de dirigir, a sua forma de ser. E isso é que traz o conflito. Porque com Deus, não é o nosso jeito de ser. E se Ele quiser andar 50 por hora? Você tem que se sujeitar. E se Ele quiser virar para a direita e depois para a esquerda? Você tem que se sujeitar. Os que são guiados pelo Espírito Santo, que está em nós hoje, é o que vão se tornar verdadeiros filhos de Deus, porque passam a fazer a vontade do Pai o tempo todo. E como que isso aconteceu na nossa vida? Quero voltar um pouquinho para trás. No livro de Ezequiel diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo. Deus olhou para a Soninha e falou assim, não dá, com esse coração não vai virar. Olhou para o Wagner e falou, tem que trocar rápido, transplante na hora. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, um espírito quebrantado. Tirarei de vós esse coração de pedra e vos darei um coração de carne, sensível. E aí, trocado o coração que você teve quando você se converteu, eu porei dentro de vós o meu espírito. E aí, então, farei com que vocês possam conseguir andar nos meus estatutos, guardar os meus juízos e os observar. Nós, para termos andança com Deus, para andarmos com Deus, para vivermos com Deus, tem que trocar esse coração, porque esse coração nosso antigo é um coração corrompido, um coração endurecido, um coração que não quer ouvir Deus. E Deus começa aí. E Ezequiel falou isso 590 anos antes de Cristo chegar. E quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar, e de repente veio dos céus como um som, um vento, e veio o Espírito Santo e caiu e derramou-se sobre cada um daqueles que lá estavam. Diz o texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí foi aquele alvoroço, porque todo mundo começou a falar umas línguas diferentes, que não eram diferentes no sentido humano, porque quem ouvia a língua do seu país. Ou seja, Jesus veio para falar dessa verdade para toda a humanidade. Deus amou o mundo e quer que o mundo seja salvo. Então as línguas começaram já a ser faladas para que todos pudessem ouvir, independente da nação que você era. E aí naquele alvoroço, todo mundo começou a ficar assim, o que está acontecendo? E o Pedrão se levanta e diz aqui, em Atos 2, 27 a 18, que é uma repetição de Joel 3, 28 e 29, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deus não faz diferença. Deus ama a todos, indistintamente, homem, mulher, branco, negro,
interessa onde você vive, os costumes que você tem. Ele falou que iria derramar do Espírito Santo, e essa promessa se cumpriu. Amém? Em cima de tudo isso, vem como lidar com essa nova vida, nós e esse Espírito que mora em nós. Quem aqui já é do tempo, que são os mais velhos, do rádio, que você pegava um radinho e tentava sintonizar a estação que você queria, né? Bom dia, Brasil! Hoje é terça-feira, 29 de maio. É uma alegria ter vocês aqui na FM 88.8. E aí você entendia. Parece que nós falamos uma língua e o Espírito Santo fala outra. E para a gente acertar essa sintonia, não é do dia para a noite. Tem que haver uma atitude, um esforço, uma constância, uma dependência, um investimento da nossa parte para que isso aconteça. Tem pessoas que falam assim, ó, nossa, eu tive isso, aquilo, aquilo, aquilo. E o outro fala assim, eu nunca tive nada. Aí você vai perguntar, quanto tempo você ora? E quanto esse outro ora? Quanto tempo eu me inclino para Deus? E quanto tempo eu me inclino para a carne? E eu queria colocar 3 pontos para que você meditasse na tua vida hoje. Primeiro ponto, não duvidar da sua presença, da presença do Espírito Santo e do seu poder. Parece esquisito escrever isso, não duvidar, mas como é comum nós sairmos de um culto abençoado que nem este, e assim, numa fração de segundos, a gente já veio para o lado de cá. E daqui a pouco, o que vai ter de comida? Onde a gente vai comer? O que vai acontecer hoje? E agora? Você viu o jogo do Brasil ontem? E não sei mais o que. Quando você vê, você já está completamente fora. Não quer dizer que isso seja errado, mas a gente parece que o Espírito Santo ele vem e ele vive conosco e a gente tem comunhão com ele em certos momentos e não todo o tempo. Não coloca a passagem ainda não, fica aí. Nos evangelhos diz que os discípulos conheceram a Jesus fazendo o quê? Andando com ele. Quando Jesus passou e disse assim, ó, você, vem Maurinho, vem Xan, vem Alessandro, e foi convidando e cada discípulo foi se achegando, eles ficaram meio assim, mas depois eles viam um poder manifestado, viam curas, libertações, palavras impressionantes, e aqueles discípulos começaram a andar com Jesus. E aí eles ouviam aquelas pregações, como o Sermão do Monte, por exemplo, e eles falavam assim, ó, nossa, olha, bonito, né? Aí um olhava para o outro e assim, o que ele quis dizer com aquilo? Ninguém entendia muita coisa, mas estava lá. E aí Jesus disse, se alguém bater numa face, dá outra. Nossa, complicado isso, né? Acho que eu não consigo não. Não, mas se Jesus falou, deve ter uma razão. Daqui a pouco ele fala assim, ó, quem olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou. Tudo que é homem baixou a cabeça. Quer dizer, está complicado isso, mas quando ele fala de um jeito assim, tão penetrante, ele fala como quem tem autoridade, que parece que aquilo é a verdade. E esses discípulos começaram naquela andança com Jesus, a experimentar que tudo que aquele homem falava, tudo que Jesus em forma humana com eles estava ali, falava, era o certo. Alguém disse uma vez, alguns discípulos não gostaram e começaram a abandonar Jesus. Aí Jesus olhou para os 12, e vocês aí? Vão ficar ou vão embora também?
E alguém respondeu: mas a gente vai embora para onde? O Senhor tem as palavras da vida. Não tem ninguém falando o que o Senhor fala. E quando o Senhor fala, alguma coisa aqui dentro mexe com a gente. Que nem aqueles discípulos de Emaús, quando encontraram com Jesus ressurreto. Não ardia o coração? Não arde o teu coração quando você ouve a palavra de Deus? Não arde o teu coração quando Deus fala com você? Quando você tem uma experiência que você percebe que Deus te ama? Isso não pode acontecer um dia ou outro. Tem que acontecer toda hora, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E nós precisamos nos inclinar para andar com Ele. É isso que Deus quer. Até que chegou um dia que Jesus chegou para aqueles discípulos, mais ou menos depois, quase no final, e disse para eles: quem vocês acham que eu sou? E o que os discípulos responderam? Começando por Pedro: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o andar com Jesus dia após dia, a comunhão com Jesus dia após dia, obedecendo o que Ele falava dia após dia, experimentando o Espírito Santo agindo na vida desses homens, eles chegaram a uma conclusão: eles conheceram a Jesus. E é isso que Deus quer. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer o seu Senhor e Salvador? Nós temos o Espírito Santo para fazer isso por nós. Ele está aqui exatamente por causa disso. Deus, Jesus, para aqueles homens, e Paulo disse isso, é a imagem do Deus invisível. Aonde está o Espírito Santo? Quem está vendo? Ele está aqui. A minha carne, eu tenho bem consciência de onde ela está, o que ela passa, o que ela sente, o que ela quer. Nós precisamos aprender a andar no Espírito, a andar com o Espírito. E Jesus disse isso quando ele estava para ir embora: meus queridos discípulos, eu tenho que ir embora. Chegou o meu tempo, a minha missão está terminando. E aí houve uma tremenda tristeza, e isso que eu quero que você entenda, para eles, o impacto que foi ouvirem isso. Eles iam perder a referência da vida deles. Eles estiveram vivendo com Jesus os 3 melhores anos da vida deles. Eles estavam assim totalmente num novo mundo, vendo coisas espetaculares acontecer todos os dias. E Jesus disse: eu tenho que ir embora. Chegou a hora. Estou terminando a minha missão. Mas aí vem o versículo que a gente vai ler. Mas eu rogarei ao Pai, João 14, e Ele vos dará outro Consolador, outro ajudador, como dizem outras traduções, a fim de que Ele esteja para sempre conosco. Aqueles discípulos tiveram o privilégio, que nós não tivemos, de viver com Jesus por 3 anos. Mas nós temos aqui Jesus a nossa vida inteira. Até o dia que você morrer, o Espírito Santo está lá com você, falando no teu coração, ensinando o teu coração, consolando o teu coração, porque Deus prometeu que ia dar o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Cristão nunca está sozinho, porque o Espírito Santo está o tempo inteiro ao nosso lado, e nós precisamos perceber isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, que foi o que o Ed disse, todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto eu falei, e vos tenho dito. Tudo que você tem lido, se você leu, o Espírito Santo pode te lembrar. E em João 16,13 diz ainda assim: quando vier, põe o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido,
e vos anunciará as coisas que hão de vir. Crente verdadeiro, crente cheio do Espírito Santo, nunca vai ser enganado. Nunca vai ser ludibriado com as coisas que estão aí fora. Quem está cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo dentro, vai ver os sinais e vai perceber o que Deus está falando. Mas aqui eu queria só me ater a esse ponto aqui. Outro Consolador. E nós aprendemos isso nessa igreja desde o início. Em grego, que foi escrito no Novo Testamento, a palavra é allos parakletos, que quer dizer allos, outro do mesmo tipo. Vai vir um outro que é igualzinho a mim. Vai vir um outro no mesmo jeito que eu. E Paráclitos significa chamado para estar ao lado. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Jesus, é igual a Jesus, é a terceira pessoa da Trindade, que veio aos céus para morar com você, dentro de você, a vida inteira, e vai estar do teu lado todo o tempo. Será que a gente percebe isso? Porque parece que a gente se deixa levar por tanta coisa e não percebe que nós temos um companheiro do nosso lado o tempo todo. E a gente às vezes faz as coisas e nem conversa com ele. E esse é o segundo ponto, compartilhar com ele todas as coisas. Todo relacionamento consiste basicamente em falar e ouvir. Bem básico, quer dizer, você fala, o outro ouve, o outro fala, você ouve, você convive um com o outro. Como fruto desse relacionamento com o Espírito Santo, o que deveria acontecer? A gente ouvir mais e falar menos. A gente deveria aprender mais e discutir menos. Porque quem sabe mais? Ele ou você? Num relacionamento, nós temos que tomar uma decisão. Deixar de ser autossuficiente. Porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo, por que eu não o ouço? Por que eu resisto? Por que eu não gosto, às vezes, do que ele fala? Por que eu venho, às vezes, numa palavra, num culto como este, e saio bravo? Porque alguma coisa me incomodou, porque aquele pastor pegou no meu pé. Eu tenho que deixar de ser autossuficiente e tomar uma decisão. Estou aqui bem no meio do púlpito. Eu tenho que me inclinar para ele. Eu tenho que diariamente falar: Espírito Santo, eu gostaria de andar com você. Eu gostaria de te consultar, conversar contigo. Quero saber o que você pensa sobre essas coisas. Quem aqui tem dúvidas sobre algum assunto? Quem aqui tem problemas para resolver? Quem aqui tem fraquezas? Mas será que a gente fala com o Espírito Santo? Temos um fiel companheiro, amigo, conselheiro, intercessor, que faz isso todos os dias. Passagem de Romanos 8, 26 diz exatamente isso. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito, ele intercede pelos santos. Quer dizer, quando você conversa com o Espírito Santo, você chega lá no teu íntimo e fala assim: Espírito Santo, você está aí? Eu posso ter um minutinho de palavra com o Senhor? Não está ocupado não, né? Não está. Eu estou com um problemão aqui fora, o senhor pode me ajudar? Conversa com o Espírito Santo, faz alguma coisa, porque na hora que você faz, ele começa a interceder por você. Ele começa a te dar uma força que você percebe que não é sua.
Você começa a ter um vigor que você não tinha. Começa a surgir na sua mente palavras de sabedoria, de conhecimento, que você não adquiriu, mas que vem e te dá solução para aquilo que você está precisando. O Espírito Santo, ele participa da tua vida. Ele quer participar da nossa vida. Mas ele precisa ser buscado, ouvido, desejado. Porque senão, ele não vai se meter na sua vida. Ele não vai te obrigar a fazer nada que você não queira. Se você decidiu se inclinar para a carne, ele respeita e depois ele pega só os cacos que sobraram. Terceira e última característica, sujeitar-se totalmente a Ele. E sabe o que significa sujeitar-se totalmente ao Espírito Santo? É encher-se do Espírito. Efésios 5,18 diz isso: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não se embriaga com coisas que deixam você todo alegrão, mas depois dá uma dor de cabeça, dá uma ressaca terrível no dia seguinte, onde você acha que está certo e não está certo, e depois você foi ver que você fez coisas que não deveria fazer, porque se encharcou de algo que deturpou a tua mente. Encha do Espírito. Encher-se do Espírito não é perder o domínio de si mesmo, como fazem os demônios com as pessoas. Encher-se do Espírito Santo, está aqui na apostilinha, aqui, ó. Apostilinha que a gente usa. Encher do Espírito Santo é você deixar Ele controlar, guiar o nosso ser em todas as áreas da nossa vida. É literalmente andar com Ele. Lembrar que Ele está com você, Ele foi chamado para estar ao seu lado todo o tempo, nós não estamos sozinhos. Encher-se do Espírito Santo é não tomar atitudes negativas, é não resistir à sua vontade e não entristecê-lo, fazendo o que você sabe que ele desaprova. O primeiro passo para nós nos enchermos do Espírito Santo, e Bilão já falou isso no louvor, é nós reconhecermos que somos pecadores. É reconhecermos a nossa natureza. Esse é o primeiro passo que você dá para começar a se inclinar para cá. Eu sei que o que eu tenho não agrada a Deus. Eu sei o que eu tenho está me causando mal. E aí então, Senhor, eu não quero mais. É reconhecer que você é pecador, mas que não quer pecar mais. E pede ajuda. Porque na hora que você pede ajuda, aquele cara bravo, aquele cara intolerante, aquele cara crítico, aquele cara desanimado, aquele cara maldizente, começa a ser controlado, começa a ser guiado por Deus para mudar. E você olha para aqueles discípulos, antes e depois, são completamente diferentes. Bilão, se quiser voltar aqui para o louvor, nós estou terminando. O primeiro passo é nós reconhecermos que somos pecadores. Imagina, meus irmãos, na sua cabeça agora, que a nossa vida fosse como um copo sujo, porque na verdade é o que nós somos, um copo sujo. E aí você começa a conhecer Deus, e a nossa atitude natural, puxa, conheci Deus, eu quero andar como Deus anda. E aí eu começo a perceber que eu estou sujo, e começo a fazer uma autolimpeza. Nas minhas forças, eu começo a dizer, bem, a partir de hoje eu não vou mais reclamar, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais reclamar. Aí saio lá fora, vem a pretinha e morde seu calcanhar.
Seja cachorro maldito, já está começando. Basta uma coisinha mínima, porque na nossa força, por mais que a gente queira nos limpar, a gente não consegue. Deus não está esperando que nós limpemos o copo, a nossa vida, para que Ele venha e nos encha do Espírito Santo. Ele quer que você venha do jeito que você está. E aí, nós, copos sujos, começamos pelo derramar contínuo do Espírito Santo a poder ser regenerados, transformados, santificados e purificados de todo pecado e injustiça. Deus não faz as coisas de um dia para outro, mas tem que estar sempre deixando o Espírito nos encher. Não existe santidade sem o Espírito Santo. Não existe santidade sem o agir do Espírito Santo em nós. E eu concluo e quero te convidar. Você está precisando acertar o teu relacionamento com Deus? Quem sabe ele não esteja bom, está meio frio, está meio assim, de vez em quando, está faltando alguma coisa. O Espírito Santo está aqui, ele está em você, exatamente para te ajudar. Hoje é dia de a gente se reatar com Deus. Nós estamos falando, mas Deus quer fazer algo. E eu queria te convidar a ficar de pé, a gente vai voltar a cantar. E aqueles que quiserem, dá um passo aqui na frente. Confessa diante de Deus as suas inclinações, às vezes, que têm sido mais para a carne. Confessa diante de Deus, às vezes, nós nos resistimos a Ele. Confessa diante de Deus a nossa incredulidade. E fala, Espírito Santo, eu queria tanto começar algo de novo. Eu quero aprender a fazer isso diariamente. E eu estou falando por mim, porque eu também não faço todo dia. A gente entra numa correria, mas se a gente quiser, se a gente dedicar, se a gente se inclinar, o Espírito Santo vai se mover. Então, aqueles que querem, vem aqui à frente, nós vamos depois no final orar por vocês. Deus quer fazer algo, Deus quer transformar a tua vida. Pode ser até que Ele te dê alguma coisa nessa manhã, porque Ele quer fazer de você uma pessoa cada dia mais semelhante a Jesus. Então vamos cantar, entregar o nosso coração e depois no final nós vamos orar. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.